Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre caminhos, estratégias para evitar fraudes, atos de corrupção, assédios. E para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos um especialista no tema, Renato Santos, que é sócio-diretor da S2 Consultoria. Renato Santos, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Um bom dia para você. Bom dia, eu que agradeço o convite e agradeço já os ouvintes. Vamos começar por entender um pouquinho aqui, quando nós falamos aqui de combate à fraude, corrupção, assédio, tudo isso está ligado à ética corporativa, Renato? Sim, hoje em dia a gente ouve bastante, até mesmo por conta dos escândalos, sobre corrupção, mas a corrupção é uma das formas de fraude. Além da corrupção, existe a apropriação indevida de recursos, o famoso o furtar, desviar dinheiro e etc. E também tem manipulação de resultados, né? Então, essa é uma outra forma de fraude. Além da corrupção, desde a pessoa receber suborno, como pagar suborno. Mas, além do tema fraude, é extremamente importante a gente discutir também o assédio. A fraude, para ter uma ideia, tem um impacto financeiro em 7% da receita bruta. O assédio, segundo uma pesquisa que saiu uns 2 meses atrás, ele representa 52%, ou acontece, a frequência dele é 52% nas organizações aqui no Brasil. Então, ou seja, são temas extremamente importantes. E na base realmente está a questão da integridade, a pessoa tomar a decisão de agir dessa forma ou não. Então, deixa eu pegar esses dados aí de maneira mais clara. Você disse que o assédio representa 52% De frequência nas organizações brasileiras. nas organizações brasileiras. Exatamente. E quando nós falamos aqui de assédio, são assédios de que tipo? Assédio sexual, assédio moral, e também o corporativismo. Corporativismo, porque o assédio moral e sexual é de cima para baixo, ou seja, o superior assediando moralmente ou sexualmente o seu subordinado. E o corporativismo é até aquela situação de alianças políticas para derrubar os colegas e assim por diante. Aí isso também pode ser considerado, ou é considerado, um assédio corporativo daí. Sim, sim. Agora, você também disse que o índice de fraudes, por exemplo, corrupção, o impacto qual era? 7% na receita bruta. 7% na receita bruta. Isso. Ou seja, de uma maneira ou de outra, são temas que são importantes e precisam ser combatidos. E tudo isso está relacionado à ética corporativa, que eu definiria como? A ética corporativa ou a integridade corporativa o exemplo que eu sempre dou, a metáfora é como se fosse o fuso horário. Então, cada organização tem o seu fuso horário. São seus valores, seus princípios, suas diretrizes. E também existe o horário biológico, ou seja, de cada pessoa. Cada pessoa tem seus conceitos, seus valores, seus princípios. Quando a pessoa entra na organização, ela ingressa na organização, ou até mesmo presta serviço, no caso de um fornecedor, ela vai confrontar os seus valores em relação aos valores daquela organização. E aí que entra a palavra compliance, o quanto que está aderente a esses dois tipos, ou esses dois valores. Na metáfora que eu estava usando se o meu fuso horário, se o meu horário biológico é completamente diferente do fuso horário daquela organização, eu vou sofrer muito naquele ambiente. Até o ponto de eu mesmo pedir para sair, ou enfim, não suportar aquela situação. E é possível identificar com clareza, assim, se o meu fuso horário, seguindo na analogia, é igual ao da empresa que está me contratando? Sim, é possível, com alguns cuidados. Então, o primeiro cuidado é não cair na tendência de classificar as pessoas entre ético, não ético, honesto, desonesto. Isso essa postura binária, ou seja, classificar as pessoas dessa maneira, na nossa visão é muito errônea essa visão. Mas não é isso que se faz? Definir a pessoa se ela é ética ou se não é, se ela é honesta ou não? Infelizmente, muitas organizações elas tentam classificar dessa maneira. Na nossa visão, é possível sim identificar qual a resiliência da pessoa quando ela se depara em dilemas éticos. A resiliência. Isso significa que talvez ela não tenha uma resiliência, ou seja, só
explicando um pouco mais essa resiliência. É o conceito emprestado da física, que é o quanto que a pessoa, ela sofrendo uma pressão, ela volta ao seu estado normal. Quando ela entrou na organização, ela recebe uma proposta de suborno, ela vê o superior assediando sexualmente um subordinado, ou o próprio superior chega para ele e pede para manipular o resultado da empresa. Esse tipo de situação, ela gera um dilema para a pessoa. A partir desse momento, ela precisa usar da resiliência que ela tem para voltar ou para resistir àquelas pressões. Então, mais uma vez, não dá para você classificar se a pessoa é ética ou não é ética, mas dá para identificar qual o potencial de resiliência que ela tem para aqueles temas. E uma vez identificando que não tem essa resiliência muito bem aflorada ou desenvolvida, é possível, como organização, desenvolver, desde, obviamente, que a pessoa queira, né? Agora, você falou que não se deve trabalhar de uma forma binária. Por que não? Porque quando você trata de uma maneira binária, você não contextualiza as respostas da pessoa, a posição da pessoa. Um exemplo bem bobo, mas é forte. Por exemplo, se você pega e faz uma pergunta para a pessoa da seguinte maneira: você acha que a honestidade das pessoas tem um preço? Aí a pessoa fala sim, binário, é sim ou não. Aí você pode chegar à conclusão de que ele está falando que sim, ele tem um preço e que ele vai se vender e etc e tal. Mas, de repente, ela não estava se referindo a isso. Ela estava se referindo à seguinte situação, que que a honestidade tem seu valor é extremamente importante, etc. Ele não está falando de preço financeiro, mas sim o valor no sentido de princípios. Mais uma vez, se você trata de uma maneira binária, você não contextualiza o que a pessoa está querendo dizer. O outro problema de tratar de uma maneira binária é quando você não entende ou não busca compreender quais foram as contingências que a pessoa passou para chegar naquela percepção. Então, vou dar um exemplo. De repente, ela trabalhou numa empresa que ali era não somente aceito, mas era incentivado a questão de manipulação de resultados. Os superiores faziam isso, etc e tal, e ele desenvolveu a carreira dele naquela organização, ele entrou na outra que não aceita essa situação. Quando ele for participar, por exemplo, ou realizar um teste de integridade de uma maneira binária, só múltipla escolha, por exemplo, ele vai colocar, sim, ele pode manipular e etc., mas ele ou seja, você não contextualizou, não entendeu que isso foi algo que ele construiu por conta da carreira dele. Não necessariamente ele concorda com aquilo, ou que ele faria isso na nova empresa. Só precisa, na verdade, de um alinhamento do que se espera naquela... Porque há conceitos diferentes entre o que é ser ético ou o que é ser honesto? Sim, existe conceitos diferentes. Na verdade, tem até uma grande confusão entre ética e moral. E a ética é o que a pessoa acredita. Voltando na metáfora, é o nosso horário biológico. E o moral é exatamente o fuso horário, ou seja, é o que a sociedade, naquele contexto, acredita ser o certo ou errado. Se a pessoa ela não está compliance, não está aderente naquela sociedade, ela vai ser classificada, vai ser, definida como desonesta. O Vandenberg Cavalcante usou o e-mail mundocorporativo@cbn.com.br para dizer que acompanha o Mundo Corporativo da Paraíba e queria fazer a seguinte pergunta para você: como na seleção e contratação descobrir se o colaborador tem as características de ética e honestidade que as organizações brasileiras tanto precisam? Excelente pergunta. Tem uma frase do Peter Schultz, que é o ex-presidente da Porsche. Ele fala o seguinte: contrate o caráter e desenvolva a habilidade. É interessantíssimo. Porque desenvolver habilidade, competências, etc., isso vou colocar até, mais fácil, vamos dizer assim. O caráter realmente é muito mais difícil de desenvolver. E são coisas completamente diferentes. A pessoa ela pode ter uma competência técnica e intelectual altíssima e de repente ter uma habilidade muito grande e a visão dela e a tratativa dela em relação a esses temas que a gente está abordando são extremamente negativas, né, ou não aderentes em relação ao que a empresa busca. Muito bem.
No processo de seleção, existem testes de integridade. O que são esses testes de integridade? São simulações que você coloca a pessoa para ela responder o que ela faria diante daquela situação. Então você simula mesmo, ou seja, se chegarem, no exemplo que eu dei, a te oferecer suborno, o que você faria? O que você faria se você fosse convidado por um colega para furtar a empresa e assim por diante? Quando você aplica esses testes no processo de seleção, mais uma vez, só tomando cuidado para não ser binário, mas de uma maneira contextualizada, etc., você consegue identificar esse potencial, essa potencial resiliência da pessoa em relação aos sistemas. Então é dessa forma que é possível, sim, identificar essa... Mas com um teste desse é possível identificar isso? Porque a pessoa pode estar respondendo ali o que ela acha mais conveniente para não ser considerada desonesta. Como saber se a resposta que ela está dando no teste está realmente relacionado aos valores que ela tem? Na verdade, eu diria que a maioria vai realmente tentar responder o que é melhor, o que ela espera ser o melhor. E aí o teste ele precisa tomar alguns cuidados ou se cercar de algumas formas para você realmente coletar a informação verdadeira dela, a opinião verdadeira. Então, o primeiro cuidado é você realizar em diversas fases do teste reperguntas para ver o grau de coerência dela, se ela fala a mesma coisa no começo, no meio e no final. Tem tempo de resposta. O tempo de resposta tem que ser curto, para ela não ficar pensando, deixa eu ver o que é melhor, etc. E tal. Uma outra forma de se analisar, mais uma vez, não só de forma múltipla escolha, mas dissertativa. A pessoa escreve. A partir do momento que ela escreve a opinião dela, você identifica por meio da linguagem verbal como ela realmente pensa. E aí tem técnicas para isso. E a outra forma é relato em vídeo. Esse é riquíssimo. Porque ela não somente coloca múltipla escolha, relato em texto, mas ela filma o depoimento dela sobre aquela situação. Quando você está diante tem esse material, você consegue analisar a linguagem verbal, corporal, facial e paralinguística, ou seja, tom de voz, a mudança de entonação e etc. Então, ou seja, você cruza diversas formas e diversas perguntas para ver o grau de coerência e de transparência da pessoa durante o processo. Ou seja, vocês não vão fazer análise única e exclusivamente na resposta que foi lá assinalada, mas neste conjunto de informações que vocês têm do candidato. Exatamente. O mais importante não é responder, não é a pergunta, você aceitaria suborno? Não é esse o principal ponto. Mas a principal pergunta é, por que não aceitaria? Aí vai ter gente que vai falar, não, porque eu não preciso. Vai ter gente que... e aí o não preciso pode conotar que... se ele precisar, ele pode aceitar. Tem gente que vai falar, porque eu tenho medo de ser pego. Então, ou seja, pode... Não é, e vai ter gente que vai falar o seguinte, porque é errado, porque é desonesto, porque não concordo com isso. Então você analisa principalmente como ela respondeu, e não somente o que ela respondeu. Esse tipo de trabalho, imagino, possa ser feito também já com as pessoas que estão lá contratadas, quer dizer, vocês serem levados a desenvolver uma ação como essa, até para identificar o nível de resiliência dos colaboradores quando assediados das diferentes formas sobre as quais nós estamos falando. E aí eu lhe pergunto o seguinte, identificado lá o perfil desses colaboradores, é possível tentar mudá-los se você perceber que há um desvio de conduta, fazer com que eles se adaptem melhor aos valores reais da empresa? Sim, eu digo até mais. E o contrário também. O que eu quero dizer é o seguinte, quando você aplica isso para funcionários, ou seja, por exemplo, numa área, uma coisa só, um parênteses importante, na nossa visão é um erro você aplicar de uma maneira isolada, porque isso vai conotar que está desconfiando daquela pessoa especificamente, etc. Mas numa área sensível, por exemplo, a área de compras, de suprimentos, etc., é uma área sensível e ela, na própria atividade, ela coloca os seus profissionais em dilemas éticos, via de regra. Muito bem, aí você aplica isso para uma área inteira. Nesse momento, você consegue identificar quais são os pontos, os potenciais de resiliência que estão mais fragilizados ou que precisam ser desenvolvidos, e sim, trabalhar esses potenciais.
Esse trabalhar esses potenciais significa que é um alinhamento em relação ao que a empresa espera. E quando eu falo o contrário também, porque muitas vezes, e isso a gente já viu em diversas situações, que o coletivo ele não acredita em alguns valores ou algumas normas que foram colocadas no código de ética, por exemplo, e a empresa vai rever esse código de ética para ser algo mais pragmático, para ser mais prático. Então, acho que sim, precisa existir um alinhamento dos dois lados. O que não pode é utilizar essa ferramenta como desculpa a expressão, mas é caça às bruxas, sabe? Pega ladrão, no sentido de ser uma coisa negativa, de buscar as pessoas para, enfim, para tirar elas da organização. Isso é muito ruim e não deve ser utilizado. Mas sim, é possível para desenvolver as pessoas. Esse é o principal ponto. Pois é, e aí entra no ponto da pergunta do Carlos Santana, que também mandou a mensagem pelo e-mail, porque ele quer saber como é possível trabalhar ética e honestidade dentro da organização. Quando nós falamos do teste, nós estamos falando de uma etapa desse trabalho, mas há condições de se trabalhar ética e honestidade de que maneira? Então, primeiro ponto quando você aplica um teste de integridade, é importante que tenha devolutiva para o participante. Nessa devolutiva já começa a primeira parte do desenvolvimento, quando você apresenta para ele falando o seguinte, você tem essa visão, mas talvez não seja adequada por conta disso ou daquilo. Um exemplo que eu vivi recentemente foi o seguinte, o participante falou o seguinte, eu não aceito suborno, se um fornecedor me oferecer, mas eu também não faço nada. Isso é um ponto de atenção e precisa ser alinhado com ele, porque a partir do momento que ele recebe uma proposta de suborno e não faz nada, esse fornecedor vai oferecer para outro, vai oferecer para o colega dele. Então, ou seja, um alinhamento do tipo, tudo bem, o seu fornecedor ofereceu, você não aceitou, mas vai lá e denuncia ele pelo canal de ética, ou você pega e faz o descredenciamento dele por conta desse oferecimento, porque aí você blinda a organização e não resolve somente aquele problema pontual. Uma outra forma é você fazer uma releitura ou reforçar o código de ética ou para a área inteira, de uma maneira coletiva, ou de uma maneira individual. O que eu quero dizer é o seguinte, porque, mais uma vez, talvez aplicou para uma área de suprimentos e a área inteira fala o seguinte, eu não vejo problema em aceitar presentes. O código de ética fala que não pode, mas não vejo problema. E aí eles simplesmente estão recebendo presentes sem nenhuma má intenção por trás, mas precisa ser alinhado. Por que não pode? Explicar. É esse o ponto. E isso você consegue desenvolver e reforçar a integridade organizacional. Isso sim, é totalmente possível. Quando a gente olha, por exemplo, empresas multinacionais que atuam em várias partes do mundo, os valores dessas empresas, a forma de tratar essa questão muda de um país para o outro de acordo com a cultura do país? Sim, obviamente tem algumas diretrizes que são diretrizes globais daquela organização, então ela vai seguir aquilo, mas ela vai sim considerar alguns aspectos da cultura. Então, tem alguns aspectos que ela vai ver, de repente, naquele país, situações eles são aceitos, outras coisas não. Então, ela vai ter que fazer algumas adaptações. Mais uma vez, o que é mais importante é ser algo prático, pragmático, que as pessoas entendam o porquê. Tem um termo que chama integridade inteligente. Tem um filósofo contemporâneo chamado Lipovetsky, que ele fala o seguinte, ele escreveu o livro Crepúsculo do Dever, que na sociedade atual não existe mais aquele dever que as pessoas seguem cegamente. O que acontece é o seguinte, antigamente eu lembro que meu pai falava o seguinte, filho, não coma manga com leite. E eu não comia manga com leite porque ele falava que eu ia morrer e acabou. E assim por diante. E outras instituições também, quando falava não faça isso, as pessoas não faziam. Se eu falo pro meu filho, David, de 9 anos, filho, não coma manga com leite, que senão você vai morrer, ele vai pegar o laptop, o tablet dele, em 2 segundos ele vai ver no Google que não. Pai, você tá maluco, eu posso comer manga com leite. Então, ou seja, é mais do que você falar o que pode e o que não pode, mas demonstrar o seguinte, quais são as consequências das ações.
consequências para você e consequências para a coletividade. O tempo fez com que os valores fossem mudando dentro das empresas, a ideia do que é ser honesto ou não ser honesto, isso foi mudando? Isso foi sendo adaptado com o tempo? Sim. Já que você está pegando o exemplo aí de uma lenda que se tinha e o Aham. tempo mostrou que não era assim, quer dizer, a relação ética dentro das empresas também teve essas mudanças? Tem essas Sim. mudanças? Um exemplo que é o que a gente está vivendo, enfim, está percebendo bastante, é a questão do assédio sexual, e principalmente assédio moral. O assédio moral sempre existiu nas organizações, não é uma coisa de ontem. Quando a gente pega e vê o percentual hoje de 52%, você fala, poxa, nossa, então aumentou o assédio moral. Não, não é que aumentou, mas as pessoas elas estão buscando seus direitos e não estão aceitando mais esse O tipo que de se postura. caracteriza como um assédio moral? O assédio moral, tanto moral e sexual, ele precisa existir um exercício inadequado do poder. Ou seja, na raiz é o poder. A pessoa, ou seja, ela usa do poder que a instituição, que aquela organização deu para ele, para se valer, tanto para intimidar, humilhar a outra pessoa, ou para conseguir favores sexuais. Esse é a raiz do problema quando se fala em assédio. O que tem acontecido atualmente é que as pessoas estão mais informadas sobre o tema e conseguem identificar com maior clareza? Ou é porque no passado tudo isso não era visto como uma agressão aos direitos do colaborador, aos direitos do trabalhador? Não, eu acredito que as pessoas elas estão vendo com mais clareza. É, porque as pessoas elas se sentiam humilhadas também. Um assédio sexual, por exemplo, a pessoa ela sempre, ou que sofreu esse assédio, pode ser há 20 anos, 30 anos atrás, ela sofreu com aquilo e se sentiu humilhada, intimidada. Igual hoje. A diferença, que hoje, isso eu acho que é um ponto positivo, é mais ou menos o seguinte: se a gente apagássemos as luzes aqui do estúdio, e aí você me perguntasse, e aí, Renato, você está vendo sujeira aqui? Eu vou falar, não estou vendo. Aí acendeu as luzes, eu posso ver um monte de sujeira. É mais ou menos isso que acontece. Hoje em dia, esse holofote, por meio de ferramentas de compliance, por exemplo, ou até mesmo a mídia e todo o processo que está sendo feito hoje aqui no Brasil, em relação ao combate à corrupção, à intolerância a esse tema, de uma maneira geral, e também assédio, isso está gerando ou reforçando a integridade. Isso é muito positivo. A Thaís manda sua pergunta também através do e-mail mundocorporativo@cbn.com.br e quer saber se todas essas práticas sobre as quais nós estamos conversando, e inclusive o teste sobre o qual você falou, podem ser adaptados ao serviço público ou podem ser aplicados no serviço público, que é a palavra que ela usa. Sim, podem. O ponto a questão é do interesse político para isso. Aí realmente é uma das barreiras que a gente já encontrou nesses anos de aplicação. Vocês na S2 Consultoria já prestaram serviço para o setor público? Não, nunca prestamos. Vocês são sempre procurados por empresas privadas? Exatamente. Empresas privadas e ONGs também. Organizações não governamentais Exatamente. também hoje têm tido este interesse? Sim, exatamente. Então tem esses... E isso independe do tamanho da empresa. Porque, mais uma vez, a gente está falando de pessoas. Aí a empresa pequena, por exemplo, aí tem aquela coisa, não, mas eu confio nos meus funcionários, eu vejo eles todos os dias e tal. Mas é justamente aí que mora o perigo, porque, via de regra, quando a gente trata situações de fraude, quando a gente apresenta o resultado para o dono da empresa, a expressão é sempre a mesma. Mas justo ele, que eu confiava tanto. Sim, se você não confiasse, você não entregaria a chave do cofre para ele. Então, ou seja, é aplicável desde uma multinacional gigante ou até mesmo uma microempresa. Renato, o que é um coach ético? O coach ético é um alinhamento mesmo, é você desenvolver o profissional em relação ao que a empresa espera dele naquele contexto. É aquele exemplo que eu dei. De repente ele viveu outros contextos e outras contingências na empresa anterior e agora ele na empresa atual ele precisa ter um alinhamento sobre o que se espera dele. Esse alinhamento talvez não é só uma leitura do código de ética, mas é entrar nos detalhes sobre aquelas situações. Então você faz isso tanto de uma maneira
individualizada, como o e-learning, por exemplo. O e-learning, você também consegue colocar vários dilemas para a pessoa ela observar. Por exemplo, são vídeos que a gente simula a situação e a pessoa ela vota o que eu faria aqui e ali e qual a consequência da minha escolha. Isso mais uma vez, não é somente você falar para a pessoa ser ética, não é isso. É você pegar e falar para ela quais são as consequências das suas atitudes. Bom, diante aqui desse cenário todo que nós estamos vendo e da preocupação que você disse que existe nas empresas, um processo que eu queria compreender esse movimento que nós estamos vendo hoje nas empresas, ele se deu por uma pressão da sociedade ou ele se deu pela legislação mais rigorosa? Dos dois, os dois. Tem a lei anticorrupção brasileira, que é chamada, ela entrou em vigor em fevereiro desse ano, que nessa lei anticorrupção, ela prevê duras penas para a organização que possa agir como corruptora, a ponto de chegar a 20%, 20% do faturamento bruto de multa, caso ela seja, por exemplo, identificada como corruptora, que pagou suborno e etc. e tal, para órgãos públicos, né? E aí o que acontece? Com essa lei, a lei ela prevê também uma diminuição da pena de 2/3 caso ela comprove que existe programas de integridade. Então, isso já, pela legislação, tem uma pressão muito grande. Quando eu falo também em relação à sociedade, porque as pessoas elas também estão observando o seguinte, bom, eu quero trabalhar nessa empresa, será que essa empresa ela tem uma postura, mais uma vez, usando o exemplo, o fuso horário dela está adequado com o meu horário biológico? As pessoas elas estão observando isso também, e o que é muito bom. Tá. O Paulo Souza escreveu para nós aqui, e ele, na pergunta que ele manda para mundocorporativo@cbn.com.br, ele pergunta o seguinte: se esse teste ao qual você se referiu, de integridade, não poderia ser aplicado também no modelo de pegadinha. Eu imagino que ele esteja se referindo aqui a fazer testes sem que a pessoa saiba que está sendo testada. O Ministério Público Federal, em 20 de março desse ano, ele recomendou diversas ações de combate e prevenção à corrupção. E uma das ações é exatamente o teste de integridade nesse modelo. Um modelo sigiloso, ou seja, sem que a pessoa saiba que ela está passando por esse processo. É uma ferramenta. Na nossa visão da S2, a gente acredita que não é o mais adequado. Na nossa visão, a transparência é o ponto principal, porque se a empresa quer transparência das pessoas, você também tem que ser transparente. Então, ou seja, explicar para a pessoa que ela vai passar por um processo desse e ela, inclusive, não precisa responder todas as questões, ela pode pular alguma questão que ela se sinta ofendida, isso, na nossa visão, é fundamental, porque aí você também está demonstrando respeito por ela. Portanto, é uma ferramenta de combate à corrupção que pode ser aplicada, mas que vocês não recomendam. Sim, dessa maneira velada, sem que a pessoa saiba. A gente recomenda e, inclusive, aplica teste de integridade de uma maneira transparente. Não, perfeito. Quer dizer, quando eu me referi aqui à ferramenta que é aplicada, mas que é essa do segredo. Isso. De repente, uma pessoa é preparada para oferecer um suborno para um funcionário para ver se ele aceitaria ou não. Sim. Isso vocês não recomendam? Não recomendamos. Tá. O Ministério Público Federal está recomendando esse tipo de ferramenta também? Sim, isso foi uma das 10 recomendações que foi publicado, inclusive, dia 20 de março desse ano. Vocês estão enxergando avanços nessa área? Porque muitas vezes as pessoas ficam com a ideia, até pelo rico noticiário, amplo noticiário em torno de denúncias de corrupção, de que todos perderam os valores, de que todos são corruptos. É isso que vocês têm percebido no dia a dia? Nós não temos avançado nessa área ou temos avançado? Não, eu acho que temos avançado. No exemplo que eu dei aqui do estúdio, apagando as luzes, etc., eu acredito que estamos aqui num momento, aqui no Brasil, de holofote. As sujeiras, ou enfim, a corrupção sempre existiu. Isso, segundo Sérgio Buarque de Holanda, ele, lá no Raízes do Brasil, ele já fala do desenvolvimento, ou seja, quando começa a corrupção, o jeitinho brasileiro, etc., sempre existiu.
Agora, o ponto é que está sendo veiculado e está sendo tratado esse assunto. E isso é muito bom. Eu acho que é um avanço que é muito positivo para a sociedade de uma maneira geral. A gente tratar e não ficar com receio de falar sobre o assunto. Renato Santos, eu quero agradecer sua gentileza em ter conversado conosco aqui no Mundo Corporativo e trazer aí parte desse conhecimento e dessa experiência que vocês vêm desenvolvendo na S2 Consultoria. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço a você e lembro mais uma vez que nós temos um espaço para discutir todos esses temas, que é lá no LinkedIn, no grupo de discussões Mundo Corporativo da CBN. Pode ir até lá e você publica a sua opinião, dá a sua sugestão também, enfim, amplia esse debate para outras áreas. Combinado assim? Até o próximo capítulo do Mundo Corporativo.